the hell is wrong with you? I can't believe you spit me! A cena que você acabou de ver é algo terrível de se presenciar. O que torna ainda pior é que você já deve ter passado por essa situação alguma vez em sua vida. Seja vendo isso de longe, ser quem sofreu esse tipo de ofensa, ou até mesmo ser a pessoa que causou esse terror para alguém. A questão que eu vou perguntar para você, depois de ver essa cena, é: você é capaz de perdoar? Antes de ouvir a sua resposta, deixe-me dar um pouco de contexto sobre essa história. Koe no Katachi, ou A Silent Voice, obra original de Yoshitoki Oima, é um filme produzido em 2016 pelos estúdios Kyoto Animation, onde nós acompanhamos a história dos dois personagens que acabamos de ver, Shoya Ishida e Shoko Nishimiya, e vemos eles em dois momentos específicos em suas vidas. O primeiro arco nos apresenta Shoya na escola, mostrando que ele era uma espécie de líder ou a criança mais legal pelos seus colegas de classe. Mas tudo isso muda quando a sua sala recebe uma nova aluna, a própria Shoko, mostrando que ela é uma menina praticamente surda. Obviamente que as crianças da sala trataram Shoko de maneiras bem distintas, seja curiosos em conhecê-la melhor ou não sabendo exatamente como interagir com uma criança com deficiência, considerando que é bem provável que Shoko foi a primeira pessoa com essas características na vida de todos eles, o que infelizmente não foi bem recebido por parte dos alunos, em especial o próprio Shoya. Shoya fez a vida da Shoko um inferno nos próximos 5 meses que estudaram juntos, seja zombando da voz dela no meio da sala, jogando terra na cara dela quando perguntou se poderiam ser amigos, destruindo inúmeros aparelhos auditivos dela, 8 para ser mais exato, entre outras atrocidades. Chega a um ponto que os próprios colegas do Shoya, que muitas vezes ajudaram ele a fazer essas coisas terríveis, falaram para ele: cara, você está indo longe demais. Mas é claro que ele ignorou todo mundo, resultando na fatídica cena do começo do vídeo. Logo depois, não só a Shoko foi transferida para outro colégio, mas os alunos da sala fizeram questão de contar para todo mundo a pessoa horrível que Shoya era, sendo esse o fim do primeiro arco e o início do inferno do Shoya, pois como dizem, tudo que vai, volta. Com esse contexto, vou perguntar mais uma vez: você é capaz de perdoar? O segundo arco começa 5 anos depois dos acontecimentos do primeiro, onde encontramos Shoya não só mais velho, mas amaldiçoado pelas suas atitudes do passado. Ele não tem mais nenhum amigo, já que os boatos se espalharam por toda a cidade. Desenvolveu vários traumas, como ataque de ansiedade, nem mesmo consegue interagir com alguém, já que tem medo que seja julgado mais uma vez. Shoya chegou no fundo do poço, onde apenas existia escuridão à sua volta. Mas no momento que ele não aguenta mais e decide pular de uma ponte, um feixe de luz surge em sua vida. Shoya decide então tomar coragem e ir atrás da Shoko, a menina que ele infernizou tanto no passado. E quando consegue encontrar ela, não só pede desculpas por tudo que ele fez, mas pergunta se eles poderiam ser amigos. Onde aprendemos que tipo de pessoa ele se tornou nesses últimos 5 anos. Shoya tem total ciência da pessoa que foi no passado. Sabe que provavelmente esses fantasmas vão o assombrar pelo resto de sua vida. Então a única opção que sobrou foi aprender com esses erros e se dedicar todos os dias para tentar ser uma pessoa melhor. Ele aprendeu a se comunicar por sinais, trabalhou todos os dias para pagar as dívidas de sua mãe no banco devido aos aparelhos auditivos que ele quebrou no passado, acumulando 1,7 milhões de ienes no processo. Enfim, se tornou um bom filho e um irmão mais velho exemplar. E após esse primeiro reencontro com a Shoko, inúmeras aprovações aparecem em sua vida, para mostrar se ele de fato mudou. O principal teste foi quando em um dos seus encontros com a Shoko, acaba conhecendo a irmã mais nova dela, Yuzuru, que sabe muito bem quem ele é. Inclusive consegue arquitetar um plano para que Shoya seja suspensa do colégio por uma semana. Quando ele descobre, em nenhum momento ele fica bravo com Yuzuru. Inclusive fica até aliviado por saber que foi ela, onde até começa a ajudá-la com seus problemas e se torna uma espécie de mentor para ela. Yuzuru até questiona se você está fazendo isso numa tentativa para se sentir melhor, porque se for isso, é melhor parar agora. Onde Shoya não só sabe muito bem o que fez, mas assume que a única coisa que deseja no mundo é
não causar mais dor para Shoko. Você, como mãe, perdoaria alguém que maltratou a sua filha? Você, como irmã, perdoaria alguém que fez a vida de sua irmã um inferno? Você, como a Shoko, perdoaria a pessoa que cometeu tantas atrocidades em sua vida? Eu sei que é um assunto delicado. Se você responder que não conseguiria, eu entendo. Mas é justamente por isso que o filme é tão incrível. Pois não só mostra que Yuzuru sim conseguiu perdoar, mas a própria Shoko vê a pessoa que Shoya se tornou e, além de perdoá-lo, também passa a gostar dele. Esse exercício que o filme nos força a fazer é algo bem especial. Pois no final das contas, o que é mais importante? Ficar do lado de alguém teoricamente perfeito, ou alguém que falhou no passado, aprendeu com esses erros e está se dedicando todos os dias para ser uma pessoa melhor? Eu vi uma frase interessante uma vez, que era mais ou menos a seguinte: lá na frente você vai agradecer por ter chegado no fundo do poço, pois esse é o jeito da vida lhe dar uma segunda chance de construir algo maravilhoso. Shoya não só está fazendo de tudo para ser uma pessoa melhor, mas foi a única pessoa além da Yuzuru que percebeu os reais problemas que Shoko passa em sua vida. Pois assim como ele, Shoko odeia a pessoa que ela se tornou. Ela sabe como as pessoas a tratam diferente, seja de maneira positiva ou negativa. Sabe que a sua audição está piorando cada vez mais. Sabe dos problemas causados por sua eventual deficiência. E assim como Shoya, ela também se odeia e não aguenta mais viver com esse fardo. Quando Shoya voltou para sua vida e mostrou que de fato se tornou uma pessoa melhor e que está fazendo de tudo para que ela seja feliz, isso fez com que ela se sentisse ainda mais culpada, chegando a um ponto que ela não aguentasse mais. Mas no momento que ela decide tirar a própria vida, a pessoa que estava lá para se sacrificar por ela foi justamente o mesmo menino que fez a sua vida um inferno anos atrás, onde Shoya consegue salvar ela, mas acaba caindo no processo, ficando em um estado de coma. Ver todos os personagens se quebrarem depois que Shoya fica em coma é algo muito emocionante, pois mostrou que todo mundo, além de Shoya e Shoko, chegaram nesse fundo do poço, ou seja, também receberam essa segunda oportunidade da vida para reconstruir algo do zero. Tudo isso culmina na cena em que Shoya acorda de seu coma e encontra Shoko na ponte que é tão importante para eles, onde os dois enfim são sinceros e assumem que sim, chegaram nesse fundo do poço. Shoya até revela que ele mesmo tentou tirar a própria vida por não conseguir viver com seus fardos do passado, mas aprendeu que mesmo assim existem coisas maravilhosas que vale a pena viver por elas, complementando com um simples pedido: Shoko, por favor, me ensine como viver. Esse filme me ensinou tantas lições valiosas sobre o perdão que vou levá-las comigo para o resto da minha vida. Por isso que fortemente recomendo que você assista essa obra. Usando as mesmas palavras que Gandhi disse uma vez, os fracos nunca perdoam. O perdão é uma virtude dos fortes. Então vou perguntar uma última vez: você é capaz de perdoar?